Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. E hoje a gente vai falar sobre concurso público. A Lei Orçamentária Anual autorizou a abertura de 85 mil novas vagas de concurso somente no âmbito federal. Mas existem várias outras oportunidades no estado e nos municípios. E para falar comigo sobre este assunto, está aqui Gustavo Brígido, advogado e doutor em Direito Constitucional. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Irna. Sempre uma alegria participar de um programa tão leve, tão informativo, tão descontraído, que alcança o público da maneira como tem que alcançar, porque levando informação e informação útil para a rotina da economia de vida de cada um. É isso, o Guia Econômico começa agora. O orçamento deste ano traz aí 35 mil vagas a mais do que a previsão de 2024, quando foram autorizadas 50 mil vagas. E aí a gente começa, eu queria pedir para você comentar um pouco sobre essas oportunidades. Me permita começar falando só um pouquinho de 3 siglas que compõem o chamado ciclo orçamentário. PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Você muito bem disse, veio no orçamento. Quando diz que veio no orçamento, existe uma previsão para uma futura execução, porque se não tiver verba destinada para concurso, não pode ter concurso por uma questão de responsabilidade fiscal. O fato de o governo trazer uma previsão tão abrangente não significa que todas essas vagas serão postas à disposição, mas significa que o governo, caso queira, tem autorização legislativa, inclusive, para colocá-las em execução. No entanto, você que me assiste, que pode ou estar migrando da iniciativa privada para o serviço público, ou está desempregado e quer uma perspectiva, uma possibilidade, nós já estamos vivendo um dos anos de maiores oportunidades em concurso público. Significa que o Estado vai ficar maior? Sim. Aí a gente parte para outra reflexão. Qual é o tamanho ideal de Estado? Qual é o perfil de administração pública? Porque nós temos sobre a mesa aí, né, 2 propostas de administração pública. A administração burocrática, a administração gerencial. A modernização do Estado passa pela redução do seu tamanho, ou a modernização do Estado passa por uma escolha cada vez mais qualificada de servidores que vêm substituir aqueles temporários que exerciam as mesmas atividades sem a mesma especialidade? Como você colocou, né, nem todas as vagas quer dizer que vão ser preenchidas, né? Uma autorização para que o governo abra essas vagas se ele achar conveniente, oportuno. E aí, mas historicamente, né, quanto dessas vagas têm sido preenchidas? Boa parte, porque especialmente pelo fato de nós estarmos vivendo um período de crise econômica, não tem como colocar uma venda e não enxergar. Uma das alternativas encontradas historicamente pelos governos é realizar concurso para que a população tenha, dentro da própria máquina estatal, meios, não imediatos, mas imediatos, de tentar fazer um movimento social, uma alavanca social, é quase dentro de uma dinâmica de política pública. Certo. E aí, dentro dessa autorização, a gente tem vaga tanto para o executivo, quanto para o judiciário, quanto para o legislativo. Como é que está isso? Quais são as oportunidades que a gente tem hoje aqui no Brasil? Tem algum concurso, algum órgão que chama atenção aí, que já estava muito aguardado para realizar esse certame? Lembrando que os números que você trouxe são todos números
federais. Porque os planejamentos estaduais e municipais são feitos na respectiva esfera federativa. Na esfera federal, né? Quais são as oportunidades que mais chamam a atenção? Neste momento, tem essa expectativa o que mais chama maior, atenção né? é a área ministerial e a área de segurança pública. Você observar o tamanho do concurso da Polícia Federal que vem aí, é para deixar qualquer concurseiro se tremendo de ansiedade pela saída desse edital. Nós vamos ter um cardápio extremamente diversificado e sem falar do concurso nacional unificado, o CNU, que traz um leque de opções. Já é a segunda edição, ninguém pode mais... Estamos caminhando, né? Estamos trabalhando aqui na margem da expectativa. Estamos caminhando para uma segunda edição de um concurso nacional unificado que veio para mudar a história do concurso público, pelo menos no plano federal, descentralizando a sua aplicação. Sobre o concurso público unificado, né? Qual foi a leitura, a avaliação que o senhor faz da primeira edição, né, e a expectativa para essa nova edição, essa segunda edição? Ela deve ocorrer o quê? No segundo semestre? É a expectativa, até porque já estamos aqui em meados do primeiro semestre, o ano oficialmente começou, né? Acabou o carnaval e devemos na virada para o segundo semestre ter essa grande movimentação. Você me perguntou a minha avaliação de como foi. É um desafio fazer o Enem dos concursos, né? Nós vivemos em um país continental, nós tivemos certamente problemas pontuais, mas acredito que o saldo foi positivo. O fato de pessoas que não tinham condições de ir a Brasília, por exemplo, fazer uma prova, concurso para preencher vagas ministeriais. Normalmente a prova só acontecia no Distrito Federal, só acontecia em Brasília. Então, a proposta do CNU é descentralizar a realização de concursos e democratizar o acesso aos mesmos. E acaba dando mais oportunidade, porque você fica aí numa lista de espera para ser chamado em outras vagas, né? Sem dúvida. É um formato que, sendo aperfeiçoado, que a gente vai apenas para a segunda edição, mas já vão olhar pelo retrovisor e identificar as falhas cometidas, e vejo com bons olhos a proposta do CNU. Qualidade, vamos dizer assim, das provas, o rigor das provas ou a adaptação do conteúdo, ela fugiu um pouco do que já vinha sendo praticado antes ou não? A banca escolhida foi uma banca experimentada já, né? Então, com qualidade suficiente para implementar, o que nós podemos ver foi uma prova de um alcance mais abrangente e genérico, se afastando um pouco do caráter mais especializado, como o Enem. A proposta do Enem é uma proposta mais ampla. O CNU caminha para isso, no entanto, sem perder as particularidades de cada cargo a que se pretende ocupar as vagas. A expectativa é que essa segunda edição também venha nessa linha? Imagino que sim. Também de provas... Até porque quando saiu o primeiro CNU era surpresa total, agora nós estamos trabalhando pelo menos com um precedente, né? Que eles repitam algumas coisas para a gente ter essa referência para tomar. A expectativa é de que essa nova edição do CNU, ele venha com mais vagas, mais órgãos do que a primeira edição ou não? Você falou muito bem que o orçamento veio com mais vagas. Mas com mais adesão de ministérios. Nós precisamos entender que as possibilidades estão postas. Acho que depois da primeira experiência, depois do governo ter mostrado, olha, isso aqui pode funcionar, vocês podem pegar carona aqui e agilizar a vacância, o preenchimento das vagas que ficaram vagas, e enfim, acredito que a gente vai ter um grande concurso de novo, sim. O que você que nos assiste não pode fazer
é um grande erro que a maioria comete, né? Esperar a publicação de edital para estudar. Entendi. Ninguém espera morrer para tentar ir para o céu, certo? A comparação é muito simples. Se eu esperar a publicação de um edital para começar o planejamento de estudo, nós temos um grande problema. Já está atrás na largada, né? Tem que começar, tá me assistindo agora? Começa agora. Início imediato. Vagas não vão faltar, oportunidades muito menos. E sai um pouco do plano federal. Puxa aqui para o estado do Ceará, por exemplo. Acho que você vai querer falar um pouco sobre isso. Eu ia te perguntar disso, né? Recentemente, ontem, inclusive, o governador Eumano de Freitas encaminhou para a Assembleia um projeto de lei abrindo mais vagas para a Polícia Civil. A gente já tem também um edital em andamento. Para delegado. Para delegado, né? Como é que você tem olhado, quais são as oportunidades que a gente tem aqui no Ceará, né? De concurso para esse ano? Para não ficar com a lente apontada só para segurança pública, eu vou olhar para o Ceará e vou dizer que a gente vai ter um grandioso concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, tá? TJ Ceará. Vem com vagas... Para esse ano? Para este ano. Todos os cargos? Todos os cargos. Inclusive, muitas vagas de nível médio. Certo? Vagas de nível médio. Você que... Porque quando a gente fala em concurso de segurança pública, o pessoal que foge do TAF não quer nem ouvir. Mas quando eu falo em concurso para Tribunal de Justiça, um concurso esperado, um concurso desejado... TJ Ceará 2025. Dica 1, valiosa. Dica 2, você falou, não sei quando é que o pessoal vai nos assistir, mas quando nos assistirem, muito possivelmente, nós já teremos a publicação de 2 grandes editais, tá? Quais? Vamos lá. A gente tenta se manter informado, tá aí, né? E muito possivelmente, esta semana, sai o edital da Polícia Militar do Estado do Ceará, com 1.000 vagas. Certo? E, talvez na próxima semana ou na seguinte, tenhamos o edital da Polícia Civil do Estado do Ceará, com até a nova nomenclatura, que é a do oficial investigador, que substitui as nomenclaturas antigas, é uma nomenclatura que reúne o escrivão e o agente da Polícia Civil. Você tem agora o oficial investigador da polícia. Esse edital vai ser gigante, 500 vagas, com um grande cadastro de reserva. Irna, é tanta vaga que o pessoal fica sem acreditar. No entanto, para quem não estuda, podia ser 1 milhão de vagas, que a pessoa ainda não passaria, certo? Tem que começar fazer um planejamento e executar essa caminhada. E nos municípios também tem muita oportunidade? Muita oportunidade. Secretarias municipais, tá? Guardas municipais é uma carreira que tem se valorizado muito, especialmente após o mais recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, que guarda municipal está dentro da compreensão da segurança pública. Já fazia parte do sistema de segurança pública, mas desde o ano passado o Supremo passou a entender que é enquadrado como órgão de segurança pública. Essa discussão ela existe porque o artigo 144 da Constituição ele lista quais são os órgãos de segurança pública e a Guarda Municipal aparecia deslocada lá no parágrafo 8º, mencionando que os municípios, se quiserem, poderão constituir guardas municipais para a proteção de seus bens, serviços, enfim, Guarda Municipal apenas como uma polícia administrativa. Mas a Guarda Municipal tem ganhado uma feição muito importante ligada ao funcionamento e execução da segurança pública. Então, os municípios têm buscado essa alternativa e quando eu falo em secretarias, saúde e educação, sobretudo, que são os grandes gargalos municipais. Então, grandes oportunidades.
Você falou de uma grande oportunidade que a gente vai ter no Tribunal de Justiça, né, do Estado. Quando a gente olha para tribunais, e aí não necessariamente só do Estado, né? Ano passado, salvo engano, a Justiça Eleitoral fez um unificado, né? Sim, o TSE unificado. A tendência é que a gente tenha novos certames também unificados, quando a gente olha essas... Só se for justiças no plano amplas, federal, né? Que pode alcançar nacional. Mas você puxa para a realidade estadual, aí tem que ser regionalizado. Tem que ser regionalizado. Não, ok. Regionalizado. Mas a gente tem previsão de novos certames unificados? Acredita que vai seguir essa tendência? Inclusive, do ponto de vista dos custos da realização de um grande certame. Se eles conseguirem seguir essa linha, é uma excelente possibilidade de redução de despesa. Mas quando a gente olha aqui, eu não posso soltar essa informação do TJ e não dar alguns ingredientes a mais. Isso não é mais especulação, porque isso se discute claramente dentro do Tribunal de Justiça com o início da nova gestão. Já era planejamento da gestão anterior e vai ser executado pela atual gestão. O Tribunal de Justiça, com a reinauguração da sua unidade, que infelizmente passou por aquele incêndio, e depois de alguns anos o prédio está lindo, equipado, mas precisa de gente. Valor humano. Você que me assiste, faça o seguinte: feche os seus olhos um instante, se enxergue no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, feche o olho para se enxergar e abre o olho para estudar. Você já está há vários anos aí acompanhando a evolução dos concursos. Hoje a gente tem, vamos dizer assim, uma concorrência mais acirrada. Como é que você tem visto o nível de preparação dos candidatos hoje? É mais fácil ou mais difícil passar em concurso hoje? Tá, vamos aqui. Não tem concurso fácil. Primeira, às vezes uma prova de nível médio é mais concorrida, disputada e difícil do que uma prova da magistratura. As pessoas podem até estranhar uma observação dessa, mas é porque em determinados concursos, se você errar uma questão, você está fora da disputa. É uma coisa... Como a preparação para esses concursos ficou mais acessível pela tela de um celular, né? Pela tela de um celular, meu celular está ali. Pela tela de um celular, qualquer um estuda de qualquer parte do Brasil. Se você me assiste agora do distrito mais distante do interior aqui do meu Ceará, ou de qualquer parte do Brasil, se esse sinal agora está chegando a você, você também pode ter acesso a um ensino à distância. Como a democratização do acesso ao conhecimento é uma realidade, a preparação das pessoas subiu, né? Subiu. A régua subiu. Como a régua subiu, o nível dos concursos também. Eu sou professor de curso online, os alunos assistem às minhas aulas do Brasil inteiro. Eu recebo contatos do Brasil inteiro. Isso repercute na minha advocacia também, porque a minha advocacia acaba tendo um alcance nacional por conta da visibilidade nacional que nós alcançamos. Mas a gente vê pessoas tendo vidas transformadas. Olha, eu sou a primeira pessoa da minha família a passar num concurso, eu sou a primeira pessoa da minha família a ter um nível superior. O mais incrível de tudo isso, Irna, é que a meritocracia, o estudo, é uma catapulta social. A pessoa, através do seu esforço individual, ela muda a história da vida da família dela, porque acaba criando um círculo virtuoso. Um círculo a partir do qual as pessoas, olha, se o meu primo conseguiu, isso é uma referência. Porque as palavras aqui, elas podem... Se eu fizer isso, também vou conseguir, As palavras, elas podem até inspirar, mas os exemplos, eles arrastam. Né? Aquela pessoa da minha família, e acontece muito assim, aquele meu primo, que eu considerava menos inteligente do que eu,
Ele passou, porque aqui não é só uma questão de inteligência, tá? É uma questão de esforço. É muito mais suor do que talento. Eu testemunho, me perdoe interromper você, eu já testemunhei situações de pessoas que eu conheci que não conseguiam completar uma frase sem errar todas as concordâncias. E 6 meses depois, 1 ano depois, com uma entrega incrível, essa pessoa conseguiu alcançar o seu objetivo. E isso não é falácia. Se você não desistir, se você não desistir, você passa mesmo, porque a fila anda. E o mais difícil dessa jornada é continuar. 1000 começam a estudar e um pequeno percentual continua e vai até a vitória, porque é muito comum um desgaste emocional, familiar. Às vezes a vitória está à frente da pessoa, mas ela está com um olhar tão marejado, tão cansado, que ela não enxerga e ela desiste. E hoje costuma ser mais ou menos assim, olhando assim, comportamental mesmo, né? A pessoa costuma ser aprovada com mais frequência depois da primeira, segunda, terceira tentativa? Tem algum, vamos dizer assim, um parâmetro, assim, precisa estar estudando há quanto tempo? Assim, quando a gente olha a média, eu sei que isso vai depender muito do tipo do concurso. Eu seria muito cruel se eu criasse essa medida. Mas nós temos algumas variáveis para considerar. Primeira variável. Imagine que algum de nós, cansei disso aqui, eu vou estudar para concurso. A primeira pergunta que eu faço, estudou quanto na vida já? Qual é a bagagem que você traz para começar essa viagem? Né? Qual é a bagagem? Primeira pergunta, está partindo de que nível? Você está partindo do zero? Eu disse há pouco uma pessoa que chegou sem conseguir completar uma frase e venceu. Entendi. Mas é porque isso também tem relação direta aí, né? Com a fome da pessoa. Você está precisando muito, você está precisando pouco. Seu nível de entrega, assim, e a sua fome, ela está administrada, fome, eu falo fome de conhecimento, fome de vencer, tá? Fome de vencer. Que às vezes você vem com tanta fome que você quebra o prato. Tem que ter um ponto de equilíbrio. Então, isso tem relação com o tempo que a pessoa dispõe para dedicar aos estudos por dia. Porque o que acontece com muitas pessoas? Elas estudam para concurso e trabalham e sustentam a família. Então, esse somatório... Gustavo, você quer dizer que se tem um bocado de não dá certo? Não, eu acredito mais em pessoas ocupadas. Eu não peço favor a desocupado. Ele acorda tarde e ele me arranja arranja todas as desculpas. É uma questão de organização. Quando a pessoa me pergunta quanto tempo eu tenho que estudar, por dia e durante quanto tempo, aí eu devolvo a pergunta, quanto tempo você tem por dia? Se a pessoa me disser eu tenho meia hora, é difícil conversar com uma pessoa que tem meia hora por dia, porque meia hora... Me diga que tem umas 2 horas, 3 horas por dia, naqueles horários mais que a gente começa a trabalhar com um planejamento de médio e longo prazo. Agora, se a pessoa é dedicada exclusivamente aos estudos, eu tenho até cuidado como é que eu uso essa frase, a pessoa só estuda é terrível, a pessoa que está dedicada aos estudos não tem essa redução, não é um só, né? Esse só mata. Se você está dedicado exclusivamente aos estudos, você fizer um planejamento e executá-lo, eu diria que em 6 meses você bota a cabeça fora d'água para começar a se testar, porque quando eu falo de se testar, tem gente que só quer se inscrever no concurso, depois que... Não, você precisa depois de uns 6 meses já ir treinando, já ir se colocando à prova, porque mesmo que não seja ainda o seu concurso alvo, porque ali você vai conseguir extrair uma radiografia. Tá aqui, ó. Meu desempenho foi esse, e a partir desse desempenho eu consigo metrificar, eu consigo medir, identificar as minhas fragilidades.
Quem está dedicado exclusivamente, em 6 meses já começa, em um ano de intensa dedicação. Quando eu falo intensa dedicação, a pessoa que vier dizendo que estuda 12, 14 horas por dia, ela tá mentindo, tá? Porque quando você passa de 6 horas líquidas, a sua cabeça, E aí, a gente tem que compor um kit, tá, Irna? Qual é o kit? Se você estuda e a sua saúde mental não está bem, todo esse projeto vai por água abaixo. Pois é, como conseguir, vamos dizer assim, consolidar, conciliar, né, esse esforço, essa dedicação e garantir essa inteligência emocional para trazer tranquilidade na hora da prova, né? Irna, assim... Como equilibrar esses pratinhos aí? Eu preciso dizer como é que eu equilibro esses pratinhos na minha vida. Porque eu só posso falar do que eu vivo, certo? Eu precisei, na minha caminhada profissional, estabelecer ordem de prioridades, tá? Minha prateleira número 1, eu preciso estar em dia com a minha fé. Minha prateleira de prioridade número 2, eu preciso estar com a minha saúde em dia. Tenho que fazer atividade física, eu preciso suar, eu preciso ter... Minha prateleira número 3, a minha família tem que estar bem cuidada. E a minha prateleira número 4, por curioso que pareça, são os projetos profissionais. E se eu adaptar para quem está me assistindo, seus projetos de estudo. Você pode até... Mas quarta prateleira de prioridade, como é que isso dá certo? É porque se você está bem com a sua fé, respeitando você que tem... É porque eu não consigo hoje falar sem essa ordem, tá? Você adapte aí para a sua realidade. Se eu estou bem com a minha fé, se a minha saúde está em dia, se a minha família está equilibrada, não tem como o meu trabalho e os meus estudos não irem bem. O problema é que as pessoas começam a estudar para concurso ou começam a fazer qualquer coisa na vida estando sem uma ordem de prioridade de vida definida, sem uma ordem de prioridade de vida estabelecida. E também acontece demais, Irna. Muitas pessoas me procuram pedindo orientação. Eu queria, Gustavo, vou começar a estudar para concurso agora, aí eu pergunto. Quando é uma pessoa mais próxima, que é assim, eu já me meto sem me pedirem. E o povo que vem me pedir sugestão, eu disse, se prepare para ouvir. Para ouvir, né? Se prepare para ouvir, porque a primeira pergunta que eu faço, você já estudou na vida? Sem querer ofender ninguém, porque às vezes a pessoa na escola sempre foi um aluno sem dedicação, nunca estudou, nunca conseguiu ter ritmo de meia hora por dia na vida. E acha que na semana que vem vai ter de 6 a 8 horas por dia. Isso não existe. É uma reconstrução. No entanto, decidiu começar, encontrou um caminho de preparação. E esse caminho, vocês têm que recorrer hoje, como eu acabei de dizer, às plataformas online, cursos presenciais aí na sua cidade, enfim, aqui em Fortaleza, nós ainda temos bons cursos presenciais. Você precisa estar ao lado de quem te orienta profissionalmente. Começou, está sendo bem orientado, está com a vida mais ou menos organizada para seguir adiante. Se você não desistir, a hora da sua vitória haverá de chegar. E aí, como é que a pessoa... Porque, por exemplo, né, a gente está falando aqui 85 mil vagas, muitas oportunidades no estado, muitas oportunidades nos municípios. Como direcionar o seu objetivo, né? O que eu levo em consideração? É o salário? É a carreira? Adianta? Eu tenho que procurar minhas afinidades? Se eu quero ser bancário, se eu quero segurança pública ou se, de repente, como fazer essas escolhas, né? O que você deve sopesar aí nessa... A gente tem que fazer alguns filtros, certo? Não dá para concorrer tudo ao mesmo tempo. Como qualquer coisa na vida, se a gente não tiver foco, não sai do canto. Primeiro corte. Tem concursos que têm limite de idade. Por exemplo, esse da Polícia Militar que está para sair.
Quem passou dos 29 anos nem concorre, já não pode mais. Então tem algumas escolhas que são feitas pelo edital. Se não é, você que já nem está chega fora. a fazer, Tá, né? vamos para o passo 2. TAF. Você já viu quais são os índices que têm que ser atingidos no teste de avaliação física? Eu vou te dizer uma coisa. Se você não se vê condicionado, eu até comento com a turma, que se preparar para um concurso da área de segurança pública que envolve TAF, na pior das hipóteses, você sai um atleta. Você pode nem passar. Dá logo uma Você pode nem passar, mas você resolveu uma situação seríssima, talvez mais importante que a sua aprovação é a sua sobrevivência, tá? Mas se você acha que você não tem perfil de um ou então você tem alguma limitação, você tem problema de joelho, se você tem limitações físicas, não falo nem em PCD, eu falo de pessoas que têm dificuldade de alcançar aqueles, você também já corta isso. E, em seguida, se você tem uma formação superior, você vai puxando para as suas afinidades, você quer um concurso na sua área, você não tem nível superior, você vai para o nível médio, você vai fazendo seleções naturais. No entanto, depois de você estabelecer uma base de disciplinas, quando eu falo em base de disciplinas, você estuda português, você domina a informática, você vai no direito constitucional, no direito administrativo, você tem um raciocínio lógico matemático, você domina uma base, aí você se permite algumas variações. Tem uma área que é muito difícil de você combinar com outras, porque a pessoa se prepara para carreiras bancárias. Carreiras bancárias. É um nicho muito especializado. É muito difícil a pessoa estar ali para as carreiras bancárias e, ao mesmo tempo, estar mirando em área de segurança pública. Então, se você conseguir se identificar um pouco, se você se especializar por uma área por um tempo, porque não vai faltar concurso. O difícil é você mirar numa área com editais escassos. Você precisa ter... Eu já estou dando um sinal aqui, vai sair um grande edital do TJ. Você que está me assistindo, nunca estudou para concurso público? Coloque esse aí. Nunca estudou e quer começar? Coloque esse concurso como o day one, né? O ponto de partida. Mas, Gustavo, você disse que não é para estudar depois de edital. Não. Eu estou falando do pessoal que vai passar. Mas você quer dizer que se eu começar, você está me desafiando? Não, se você se sentir desafiado, ótimo, porque os desafios nos fazem crescer, tá? Tem gente que tem problema com o desafio. Para mim, o desafio ele é bacana, mas é muito difícil a gente pegar uma pessoa que começou uma jornada depois do edital conseguir passar, mas nós temos pessoas que são fora da curva, né? Eu não me enquadro nessa categoria. Para atingir meus objetivos, eu preciso de muito esforço, eu preciso de muito mais suor. Eu compenso pouco talento que eu tenho com muito suor, certo? Para que eu consiga atingir os meus objetivos. Aqui vos fala, Irna, um advogado, um doutor em direito constitucional, um professor, que quando começou a jornada era extremamente gago, viu? De não conseguir completar uma frase, certo? E eu sou de uma geração, que não é a sua, você é mais jovem, que eu não tive acompanhamento fonoaudiológico. Foi na PEA. Entendi. Como é que eu vou dar aula gago? Você acredita que eu praticamente comecei a cantar? Na marra, né? Na marra, eu entendi que se eu falasse quase cantando as coisas. E aí comecei a ampliar o vocabulário. Se essa palavra engancha, eu tenho que trocar por outra. E o bom é que muitas dinâmicas, isso depois a dinâmica de cantar em sala também acabou entrando no... Entrou na metodologia. Entrou na metodologia de boa parte dos professores para aproximar. A aprovação é com GV. Olha aí a gente. Sem quebrar a seriedade e o comprometimento com o conteúdo. Enfim, era isso. E aí, como é que a pessoa pode começar a se organizar, foca só em aprender conteúdo, fazer exercício, fazer simulado, qual é o peso, ficar voltando, como é que ele pode se organizar, né? Puxando para o direito, que é a minha área. Como se organizar. Tá? Letra da lei é o passo 1, conceitos teóricos, passo 2, resolução de questão, passo 3, atualização jurisprudencial, passo 4, sendo que quando você está no salão,
Você vai dançar os 4 passos ao mesmo tempo. Aí vira a dança da vitória, a dança da aprovação. Mas aí a ideia é fazer ficar voltando para assuntos que você já viu antes, Ciclos de revisão. frequência. Ciclos de revisão, aí você tem, assim, aí é outro programa, tá? Que é mentoria, todo o acompanhamento, toda uma sistemática de estudo, são os ciclos de revisão. Você fecha uma disciplina, quantas disciplinas você tem que estudar ao mesmo tempo? Ciclo de estudo por dia. Tem uma turma especializada nisso. Nesses cursos online tem uma fatia da preparação que passa por essa orientação mais próxima. Porém, tudo isso ao mesmo tempo, de forma organizada e revisitando os conteúdos, porque tem coisa que você, naturalmente, é muita coisa. Você tende a esquecer. Você faz resumos bem direcionados, os materiais têm que ser, a estudar por PDF profissional, bem mais reduzido. Você não vai ter que ler livros e livros, você vai ler um PDF direcionado. Um bom PDF, uma videoaula de qualidade, uma mentoria especializada com ciclo de revisão, com resolução de questão. Uma coisa é certa, e a inteligência artificial entrou no jogo. Nós temos... De que maneira? As plataformas. Eu tenho que falar da que eu conheço, da que eu trabalho. Eu sou professor de um curso chamado Gran Cursos, que é incrível que eles investiram em inteligência artificial para fazer, a partir da IA, uma compreensão da sua necessidade com o que o universo de conteúdo pode te oferecer. É algo impressionante. A gente tem visto também, a gente tem falado muito de concursos unificados, das oportunidades, mas tem crescido muito também um número de concurseiros profissionais e que vão para outros estados para fazer prova, vai para outro município fazer prova, porque vê que ali tem uma oportunidade melhor. Quando e o que considerar na hora de olhar esses editais que não são o local onde você reside, né? O que você leva em conta aí? Primeira coisa, se você se dispõe a mudar do seu local de vida atual. Você combinou com a sua família? Isso é enfim, é um planejamento de vida, inicialmente. Pode se mudar? Segundo, para o candidato começar a viajar, por isso que o CNU é importante, porque a pessoa precisa viajar. Por isso que o CNU democratizou. Ele vem para democratizar. Mas a partir do momento que você começa a viajar para fazer prova, você está me dando um recado muito claro. Qual é? Você está viajando para disputar. Porque se você está exigindo um esforço da sua família, um esforço financeiro, porque quando é você que está se bancando, a escolha é sua, tudo bem. Mas quando você precisa de uma ajuda da sua rede de apoio, você só vai viajar quando você estiver, até nos simulados de que você participa, conseguindo ver que está em condições de ir adiante. Mas, pegar aqui um exemplo. Quem estuda para TRTs, roda o Brasil inteiro, 1 hora passa e vale a pena o investimento de ir se deslocando. E é importante também considerar o custo de vida, estudar a cidade para onde você está pensando, né? Perfeito. Saber específica e direcionadamente o ambiente em que você vai viver, se era aquilo mesmo que você esperava. Porque às vezes não é aquele valor X de salário não garante a mesma qualidade que você tem onde você já estava, né? Exatamente. O Guia Econômico de hoje, ele fica por aqui. A gente conversou com Gustavo Brígido, advogado e doutor em Direito Constitucional. Até a próxima semana.